Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, pessoal. Meu nome é Candice Krumel. Meu nome é Estela Marini. E você está ouvindo Gastro Talks. Hoje o nosso assunto é constipação, um assunto que foi escolhido pela Estela. Estela, vamos começar, quem sabe, com a definição de constipação. O que é constipação? Que também é conhecida como prisão de ventre, né? Exatamente. Então, a constipação, Candice, como tu bem sabe, é uma das queixas mais comuns no nosso consultório de gastroenterologista, né? E eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam um pouco assim, com dificuldade de saber se são constipadas ou não, né? E às vezes os pacientes me perguntam, doutora, mas quantas vezes eu preciso evacuar para ter o intestino funcionando normal? Então, não existe uma quantidade de vezes por semana. Por definição, constipação é uma dificuldade na evacuação, seja porque as fezes estão mais secas, seja porque tem aquela sensação de evacuação incompleta, seja porque realmente as fezes estão bastante endurecidas, né? Então, até a gente tem a definição mais científica, é baseado numa escala chamada Bristol, né? Eu imprimi ela. Eu já tinha impressa, na verdade. A minha moderadora, ela trouxe impressa, né? Então, nós sabemos, né, por definição, que constipação é quando o paciente apresenta, na maior parte das vezes, as evacuações do tipo Bristol 1 e 2, né? Para quem não está vendo, pessoal, está aqui o Bristol 1 e 2, tá? Exatamente. Cocô de cabrito, né? Exatamente, são síbalos, né? Então, são aquelas fezes bem endurecidas em bolinhas, e essas bolinhas são separadas. O Bristol 2, elas já são as bolinhas, né, compactadas, mas as fezes realmente bem endurecidas. Então, lembrando que ao longo do trato digestivo, quando o bolo fecal chega no intestino, então, o que acontece ao longo, né? Tem 3 metros de intestino delgado e depois mais 1,5 metro aproximadamente de cólon. O bolo fecal vai sendo impulsionado e vai sendo automaticamente, vai absorvendo água, né? Então, muitas vezes a causa da constipação é justamente um atraso, um retardo nesse trânsito, daí acaba absorvendo mais água e as fezes ficam mais endurecidas. O que eu acho legal, Estela, é a gente... Porque, na verdade, sim, a gente sabe muito isso de fisiologia, né? Mas a maioria das pessoas não sabe. O trânsito no intestino delgado, que é aquele intestino fino que a gente tem, ele é muito rápido. Muito rápido. Assim, 2, 3, máximo 4 horas já foi tudo. Quem dá, assim, se a gente vai fazer cocô todos os dias, se a gente vai fazer cocô de 3 em 3 dias, é o trânsito do intestino grosso. É o intestino grosso que nos diz se a gente vai evacuar muito ou pouco, né? E o intestino grosso, a princípio, a principal coisa que ele faz é absorver água mesmo. Claro que ali no intestino grosso está a nossa microbiota, tem outras coisas que são feitas também, mas nessa questão da constipação, talvez o principal coisa que ele faça ali seja a absorção de água, né? Então, é o trânsito do grosso que vai nos dizer se a gente vai ficar constipado ou não, né? E eu digo sempre aos meus pacientes, quando eu mostro a anatomia do cólon, né? Ele acaba, é muito desafiador para o intestino, porque... Para quem está vendo, olha aqui, ó. Exatamente, tá. Olha só. Então, ele, na verdade, quando chega ali, só mantenha a foto, Candice, ele vai ficar fácil. Ali na região, então, o trânsito intestinal, então, começa no final do intestino fino, né? Onde tem a região do apêndice, vocês estão vendo aquela... Para quem não está vendo, exatamente. É aqui. Na verdade, deixa eu dar uma explicadinha para quem está ouvindo, tá? O nosso intestino grosso, ele começa no final do intestino fino, que é no apêndice, ali na região do apêndice, que é mais ou menos a nossa fossa ilíaca direita. E dele sobe, que é o colo ascendente, né? Dele faz contra a gravidade. Contra a gravidade. Olha só que faz desafiador. Uma curva e daí começa o cólon transverso, que é uma parte mais reta, assim, do nosso intestino, que ela passa mais ou menos na região do estômago, o cólon transverso. E dele chega ali até aqui a região onde está o nosso baço ali na esquerda, embaixo da costela, por isso que às vezes a gente tem umas dores de gases ali embaixo da costela esquerda. E dele desce para o cólon descendente, cólon sigmoide, e daí vem o reto, né? Exatamente. Então, tem mais ou menos 1,5 metro de extensão, e vocês vejam o quanto é desafiador. O intestino, eu sempre digo, né, para os meus pacientes, não tem uma bomba atrás lá levando o bolo fecal. Na verdade, é um movimento propulsivo, a gente chama, né, esse movimento peristáltico é um movimento que ele justamente vai levar o bolo fecal.
E ele é um movimento muito coordenado. E aí, ao longo desse 1,5 m, vai sendo absorvido água, só que quanto mais tempo vai ficando o bolo fecal no intestino, mais vai absorver a água e menor vai ser o volume, consequentemente, maior a força que o intestino vai ter que fazer. Então, E o que eu acho legal, assim, e isso a gente percebe na gente, que a gente tem 2 tipos de evacuação, né? Uma que é a evacuação incompleta mesmo, que é quando sai só o que tá aqui, né? Que é aquela coisa quando a gente evacua e não sai muita coisa, né? Tipo assim, mas eu comi tanto, tinha tanta coisa para sair, veio só esse pouquinho, porque tá saindo só o que tá armazenado aqui no reto. Quando a gente faz uma exatamente. evacuação completa, normalmente sai o que tá aqui e às vezes, inclusive, sai um pouquinho do cólon transverso junto. Então, a evacuação completa, quando a gente sente assim, bah, agora sim, agora saiu, é que sai pelo menos tudo que tá ali no nosso cólon esquerdo sai também, né? E essa é uma diferença, assim. Então, quando a gente sai aquele bem pouquinho, é o que estava ali no reto armazenado, não é todo o movimento que o intestino faz para esvaziar mesmo. E tem uma questão que eu acho sempre importante de falar, que é, assim, quando a pessoa tem um histórico de constipação, que está geralmente alguns dias, 1, 2 dias sem evacuar, muitas vezes a dificuldade é que forma, muitas vezes, fezes muito endurecidas e compactadas ali no reto, né? A gente chama isso de fecaloma. Quanto mais tempo a pessoa vai ficando constipada, mais difícil é. Né? Então, imagina que tem algo muito endurecido, obstruindo, e daí muitas vezes não passa nem gás, né? E muito menos fezes. Então, na sequência, quando nós formos falar do tratamento, vou abrir parênteses para Isso até é situações como essa. importante, porque tem algumas pessoas que vêm lá no consultório com queixa de diarreia. Daí, quando a gente vai ver, na verdade, ela é uma pessoa constipada que quando evacua, primeiro sai aquele bolo bem duro e depois vem diarreia. E daí, assim, na verdade, o intestino tem que fazer tanta força para conseguir tirar aquela massa endurecida que ficou no reto, que sai diarreia depois. Então, a gente chama isso de diarreia paradoxal, porque, na verdade, a diarreia é por causa da constipação, né? A gente Exatamente. melhorando a constipação, a gente melhora a diarreia junto, né? Perfeito. Bom, então assim, eu acho que uma coisa assim que tem que ficar bem claro é o seguinte: tu pode fazer cocô todos os dias e ser um constipado, né? Como tu pode Exatamente. fazer cocô 2 vezes por semana e não ser constipado, né? Exatamente. Se aquelas 2 vezes por semana, quando tu for, tuas fezes saírem na tranquilidade, sair bastante, tu sentir prazer quando tá fazendo cocô, tu não é constipado, né? Se tu vai todos os dias, tem que ficar lá fazendo força, dói, machuca para sair, sai só um pouquinho, tu é constipado, Isso aí. né? Tem muito mais a ver pela questão da consistência e realmente essa sensação de evacuação completa do que realmente o número de evacuações, né? Claro que aí as pessoas, às vezes, né, a gente recebe no consultório pacientes com a seguinte história: olha, doutora, toda vez que eu evacuo, toda vez que eu como, eu evacuo, né? Então a pessoa tem um reflexo que a gente chama de gastrocólico. Ela comeu e já vai para o banheiro. Isso é anormal? Né? A gente sempre fala que depende, sempre foi assim, sim. Então, isso é realmente uma característica da pessoa. Se nós formos parar para pensar, os bebês são assim, né, Candice? Meu filho é assim. Meu filho chega no almoço, dá 2 garfadas e tchau, tem que ir pro banheiro. Exatamente. Então, e realmente, tem pessoas que têm um reflexo gastrocólico, que se mantém esse reflexo desde a infância, né? Mas claro que isso é uma pequena parcela da população, né? Sabemos que mais ou menos a incidência de constipação é mais ou menos de 20 a 30%, né? E é mais comum em mulheres, né? Mais comum em mulheres. Mais comum em mulheres, né? Exatamente. E tem alguns fatores, né? Além dessa questão da idade, que como fatores assim de idade não, de sexo, né? Como fatores de risco, nós sabemos também que tem outros fatores, né, que influenciam. Aquela história, quando eu viajo, eu fico mais constipada. O porquê quando eu viajo eu fico mais constipada? Tem muito a ver com a mudança da dieta, muda os horários, né? Dependendo de para onde tu viaja, muda o relógio biológico. Nós sabemos que os movimentos peristálticos, ou seja, é mais fácil de evacuar realmente, é após as refeições, justamente pela questão do reflexo. Especialmente, tem alguns estudos que sugerem que se tu estimula o teu intestino de manhã cedo, né, ele começa a funcionar mais ou menos ali 6 da manhã, 6h30, 7 da manhã é o primeiro movimento peristáltico. Se nesse momento tu estimula tomando água, consumindo um alimento já mais laxativo, tem mais chance
de tu sair da mesa do café da manhã e já conseguir evacuar, né? Mas tem muito a ver, os fatores de risco têm a ver com a questão do sexo, é mais comum em mulheres. E aí, por que que é mais comum em mulheres, né, Candice? Isso é uma discussão na literatura, né? Mas parece que tem muito a ver com a questão comportamental, sim, né? Mas também parece que tem a ver, talvez, com Com a questões questão hormonais hormonal, né? também. A progesterona é um hormônio que deixa o nosso intestino mais lento, né? Então, a princípio, na segunda metade do ciclo, a gente teria um intestino mais lento também, né? Exatamente, uma tendência à Uhum. constipação. Bom, Estelinha, E, deixa eu te falar um pouquinho, nós estávamos falando dos fatores de risco, né? Mas acho que o uhum, principal fator de risco, a principal causa de uhum, constipação é a dieta, né? com certeza. O fator, isso é algo que me chama muito atenção, né? Chamava muita atenção quando eu estudava constipação e eu não tinha real conhecimento da importância da alimentação e o que realmente é uma alimentação anticonstipação, né? Uma alimentação saudável, de uma forma geral e também para o intestino, né? Porque quando tu estuda, né, tá lá, 70 a 80% das causas de constipação São a, comportamentais. É. né, o objetivo não, o motivo é comportamental, é alimentação, é a falta da atividade física, mas principalmente os estudos sempre reforçam do papel da alimentação. E aí no meu consultório, quando eu perguntava assim para os meus pacientes, né, que chegavam com a queixa de constipação, como é que é a sua ingestão de fibra? As pessoas, né, os pacientes me relatavam, não, doutor, eu como bastante fibra. Só que eu simplesmente acabava aí, né? E eu acho que isso é um ponto bem importante, né? Da gente poder estar passando para vocês, né? O quanto, à medida em que a gente estuda mais nutrição, que a gente estuda mais a medicina além da farmácia, a gente entende que essa conversa está recém começando quando tu pergunta para o paciente como é que é a sua alimentação em relação à quantidade de fibra, né? Uhum. Então, É que a nessa gente não se dá conta que, na verdade, assim, pessoas constipadas têm que comer muita fibra. É 25 a 30 gramas por dia, né? Isso é muita fibra, né? Claro, exatamente. a maioria de nós come 7, 8 gramas por dia. Exatamente. Então, isso é um fator. Quando daí eu fui estudar realmente, né, quando eu comecei, né, nessa minha jornada de medicina do estilo de vida, e na medicina do estilo de vida, um dos pilares essenciais para cuidar bem dos pacientes é a alimentação. Então, a gente mergulha no universo da nutrição, né? E quando eu então me deparei, eu digo, nossa, eu tenho que avaliar, né? Quantificar. Eu digo, para muitas coisas a gente tem que ter uma métrica. Se a gente não tem métrica, a gente realmente é tudo muito subjetivo, né? Eu digo que nem a quantidade de água. Se eu não tenho a minha garrafinha aqui contando, eu não tomo a quantidade de água que eu devo, né? E isso também eu entendi que para fibra também é assim. Então eu comecei a me dar conta que na nossa cultura está muito enraizada a seguinte ideia: fibra igual a fruta e verdura. Se eu como 2 frutas por dia e como um pé de alface, eu estou comendo a quantidade de fibra. Quando a gente vai quantificar a quantidade de fibra que tem em 2 frutas, e mesmo que Banana seja ainda. um pé de alface, tu te depara assim com realmente com surpresas, né? Então, assim, só para vocês terem uma noção, né? Uma maçã, por exemplo, tem 3 gramas de fibra. Uma banana tem 2. Um pé de alface tem 1,5. 100 gramas de cenoura tem 0,8. O que eu quero dizer com isso? Que se a principal fonte de fibra do meu paciente é a fruta e a verdura, dificilmente ele vai chegar às 25, 30 gramas. Para os homens, até um pouco mais. Os estudos sugerem 35, e para as pessoas, né, com mais idade, também parece que Não, deve e se às vezes aumentar. tem que comer uma quantidade tão grande para chegar nessas 25, 30 que acaba distendendo, porque na verdade a fruta não vem só com a fibra, vem com frutose junto, vem com outras Exatamente. coisas, né? Então tu acaba. A pessoa fala assim: quando eu aumento, eu fico pior, que eu começo a ter mais gás, eu começo a distender a barriga, eu fico desconfortável, porque é tanta, às vezes, Exatamente. quantidade, né, que começa a ficar desconfortável, né? Então, uma questão que eu acho importante colocar, que, por exemplo, não tem como comer 10 maçãs, né? Nem meu paladar vai aguentar, né? E tem algo que eu acho muito importante. Quando eu fui estudar essa parte das fibras, eh, eu, existe, como tu falaste, né, uma redução, um consumo que não é adequado de Ô, fibra. Estela, tu não quer explicar o que que é a fibra?
Porque assim, a gente tá falando das Exatamente. fibras, parece, né, fibras, né? O que que é a fibra? Então, na verdade, a fibra ela é um carboidrato, né? E ela está presente nos alimentos. E tem alguns alimentos na sua composição que tem uma quantidade maior, né, desse carboidrato que a gente considera, que chama de fibra. E ela se divide em dois grupos, as solúveis e as insolúveis, né? Então, as fibras solúveis são aquelas presentes, por exemplo, nas frutas, né? Tem alguns outros alimentos, como, por exemplo, tem como é que se diz? Alguns, me fugiu agora o nome. Semente? Não, semente é As insolúvel, sementes né? é insolúvel, né? Mas já vou, alguns farelos que têm fibra Uhum. solúvel, né? O psyllium, por exemplo, é uma fibra solúvel, e as insolúveis, né? As insolúveis justamente isso que a Can estava falando, né? Os grãos, alguns outros cereais, né? Então elas têm funções É. diferentes no Eu acho que a intestino. fibra, ela é esse carboidrato que ela faz parte do arcabouço dos alimentos, né? Então, Uhum, teoricamente, nós não temos enzima digestiva para uhum, digerir bem as fibras, né? E por isso que elas acabam aumentando o bolo fecal, porque elas entram junto no arcabouço do nosso bolo fecal também, né? Então, quando a gente pega, como a isso, gente tá falando de fruta, verdura, alguma planta, o que faz parte do arcabouço das plantas são essas fibras. Que nós, seres humanos, a gente não tem essa enzima que é a celulase, né? Para uhum, digerir. Agora, se tu pegar, assim, herbívoros, tipo exatamente. Os cavalo, ruminantes, uhum. vacas, eles têm a enzima digestiva, eles conseguem digerir, né? Nós que não temos, né? Exatamente. Então, elas têm, as fibras solúveis e insolúveis, elas têm funções diferentes, né? Ao longo do trato gastrointestinal. Então, realmente é importante nós termos essa variabilidade para a gente poder estar consumindo, né, fibra solúvel e insolúvel, né? Então, uma realmente puxa água, né, consequentemente aumenta o bolo fecal Que é e solúvel. acelera o trânsito intestinal, que é solúvel, e já a insolúvel não, a insolúvel ela realmente ela tem forma mais essa questão do bolo fecal e ela até retarda um pouco, né, o esvaziamento gástrico, enfim. Então, elas têm papéis diferentes e por isso que é importante nós diversificarmos, né, a nossa alimentação e não consumir, não ter só como fonte de fibra, por exemplo, como eu disse, a maçã, né? A gente variar. E tem uma questão interessante que é, eu estava falando sobre a redução no consumo de fibra. Sabe qual era a principal fonte de fibra do brasileiro? Qual é ainda? Qual sempre foi a principal fonte de fibra do brasileiro? Tu tem noção do qual é? O arroz. Feijão. Ah, eu quase acertei. Eu quase Feijão. acertei. Feijão. Então, isso é algo que eu entendi, que eu achei muito interessante. Quando eu fui estudar questões epidemiológicas, né? Então, como nós falamos anteriormente, 30 gramas de fibra é o indicado não só para constipação, mas para os pacientes com doença diverticular, para os pacientes que querem prevenir pólipos, para prevenção de câncer cólon retal. 30 gramas de fibra também não é só a nível intestinal que tem esses benefícios. Nós sabemos que a fibra também ajuda a reduzir os níveis de colesterol, ajuda na resistência à insulina, então facilita a absorção na verdade, da glicose de uma forma, né, a Lenta. prevenir, exatamente, a prevenir o diabetes, como a gente falou anteriormente. Então, olha o benefício da fibra. E aí, quando eu estudei, né, quando eu li esse estudo, eu achei, nossa, muito interessante. O que aconteceu com o passar do tempo? As pessoas estão comendo cada vez menos feijão. Porque mudou muito o perfil da população, né? O pessoal acaba comendo fora, daí não gosta tanto né, do feijão lá do E quando buffet. cozinha em casa, feijão, assim, tu tem que deixar de molho, né? Exatamente. É uma coisa que tu tem que pensar pra fazer. Tu não consegue botar no forno e tá pronto em 15 minutos, né? Exatamente. A gente sabe que tem técnica para a gente tentar evitar os gases, para eliminar os fitatos, né? A técnica do remolho. Mas então, isso eu acho que é algo muito interessante. Por exemplo, tem muito mais fibra no feijão do que nas frutas, né? Isso é muito interessante. Por exemplo, cada 100 gramas de feijão preto tem 9 gramas de fibra. Cada 100 gramas de fruta, as frutas que mais têm fibra é o caqui, é o abacate e, né, isso eu achei bem interessante. O caqui, o abacate e a goiaba são as frutas que mais têm fibra. Mas mesmo assim é no máximo 5 gramas. E o feijão, a cada 100 gramas, tem 9 gramas de fibra. Então, lembrando sempre da importância das leguminosas na nossa digestão, né?
Não, eu acho que, na verdade, assim, eu acho difícil tratar constipação, porque a pessoa constipada, ela tem que ser uma pessoa bem metódica, assim, né? Uhum. Porque qualquer coisinha, às vezes o intestino tá funcionando bem, qualquer coisinha, qualquer mudança na alimentação já tranca tudo, né? Exatamente. Essa é talvez a grande dificuldade, porque, tu vai pra praia, coisa e tal, tu tem que ser bem metódico, tem que, porque realmente, assim, tem que comer bastante fibra e, e tem essa parte, talvez, das mulheres mais meio psicológica, assim, de não ir em qualquer banheiro, né? Uhum. Então, às vezes tu viaja, tu vai pra uma casa, tem um monte de gente, só tem um banheiro, a pessoa fala que não vai, entendeu? Fica 10 dias sem ir, mas tem essa questão também. Por isso que, assim, o meu filho tem 7 anos, se ele quer ir, eu digo pra ele ir em qualquer banheiro, eu quero que ele aprenda que ele, tipo assim, fazer cocô faz parte do ser humano, entendeu? Exatamente. Né? Pode ir onde tu quiser. Inibiu, né, isso é uma das Claro. causas de constipação. Quando tu inibe aquele reflexo, o intestino novamente, para ter aquela, para te passar de novo a mensagem que é hora de evacuar, às vezes demora mais de 1, 2, 3 dias, né? Então dá aquela vontade, larga tudo e vai, Bia, eu não né? sei se tu viu um estudo que eles fizeram uma cintilografia com quem inibiu o reflexo, e daí chegava as fezes no Não reto. vi. Olha só que nojento, tá? Chegava as fezes no reto e a pessoa não ia. As fezes subiam de novo e iam pro sigmoide. Uhum, As fezes subiam de novo. Então, uhum, assim, isso que eu falo às vezes, o paciente fala assim: passou a tarde inteira com vontade de ir depois do almoço. Daí, quando chegou em casa, foi lá e saiu só um pouquinho. Foi porque o cocô subiu de novo. Ele uhum. subiu para dentro do intestino de Ficou novo. aguardando e não aconteceu. Agora tu vai ter que esperar descer de novo, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Dá vontade, porque isso realmente é uma causa de constipação, né? Dá vontade e vai, né? Então, tenta assim, realmente. E por isso que eu acho tão importante, eu sempre digo para meus pacientes, tentar ter essa rotina matinal. Por quê? Se tu acorda de manhã, toma uns 2 copos d'água, né? Já estimula o trânsito. Daí come realmente alimentos, né, ricos em fibra. Claro que a gente conhece no dia a dia, a gente se fala muito do mamão e ele realmente ele tem um poder importante de O auxiliar no kibe trânsito também, intestinal. né? Exatamente, isso eu queria muito falar sobre. Inclusive, tem ensaio clínico randomizado publicado numa das melhores revistas de gastroenterologia, que é o American Journal, onde eles compararam o benefício, né, como usar a alimentação como tratamento de constipação. Então, nesse estudo, foi avaliado o benefício de consumir 2 quiwis por dia versus 12 gramas de psyllium versus 100 gramas de ameixa preta, 12 né? gramas de psyllium dá 1 ou 2 pacotinhos. É uma. É uma colher É, de sopa de psyllium, isso é 12 uma colher de gramas, né? sopa, exatamente, é uma Tá. colher de sopa de psyllium. Então, assim, e aí o que esse estudo mostrou? Que foi equivalente, os três, tanto comer 2 quiwis por dia, quanto comer 12 gramas de psyllium, quanto consumir 100 gramas de ameixa preta, estimula sim o trânsito intestinal e sim favorece a evacuação, ou seja, é um tratamento efetivo para constipação. Olha aí a medicina além da farmácia, né, Can? Ele tem Isso, uma enzima, acho que actinidina, o nome da enzima, o kiwi tem. E uma montepapaina também, né? Então eles também exatamente. melhoram a digestão. Exatamente. Então, olha o benefício, né? E eu achei realmente muito importante. Isso é, como eu disse para a Cana, é medicina baseada em evidência, né? Como eu disse, tem estudo científico com todo aquele rigor, né? Foi avaliado né, esses 3 grupos de pacientes. E parece só no estudo que quem usou, por exemplo, o psyllium teve um pouquinho mais de sensação de estufamento, dependendo da pessoa, né? Então, a gente sabe que às vezes algumas fibras têm essa característica, né? O Mas, psyllium é uma das que menos dá distensão abdominal, né? Mas cada pessoa é exatamente. diferente, né? A gente nunca É, sabe. Então, no momento que a gente dá a fibra, tu pode ter distensão abdominal, né? por isso que a gente começa com pequenas porções e aí avalia como a pessoa se sente. E eu acho bem importante abrir um parênteses aqui para o psyllium. Eu digo, ele é meu queridinho quando eu falo de fibra, né? O Que é psyllium, barato. exatamente. Então, o que é o psyllium, né, pessoal? O psyllium não é da nossa região, origem é asiática. E ele é a casca do plantago ovata. O que é o plantago ovata? É uma fruta asiática, né? Então, o psyllium, por que eu estou falando dele? Ele é a principal fonte
de fibra que nós temos, em termos de quantidade de fibra por 100 gramas. Só para vocês terem uma noção, a gente fala muito da aveia, né? Fica como fonte de fibra. A aveia é uma ótima fonte de fibra, só que cada 100 gramas de aveia tem 9 gramas de fibra. Cada 100 gramas de psyllium tem 77 gramas de fibra. Fica muito mais fácil bater aquela meta das 30 gramas de fibra por dia se tu inclui no teu dia a dia, por exemplo, o psyllium. Como nós conversamos, uma colher de sopa ali de psyllium dá em torno de 9 gramas. Ai, Guri, né? sabe que eu não gosto muito de dar aveia porque é muito carboidrato, Distende, né? Sim. Tipo assim, a gente já come tanto carboidrato na dieta, aveia parece uma coisa para engordar assim, né? Claro. Então, isso, e além do psyllium, uma outra fibra que também, né, que está lá no top, eu digo no top 3, das 3 principais fontes de fibra. Primeiro, o psyllium, então tem 77 gramas de fibra em 100 gramas de psyllium. Depois vem a chia e a linhaça. 34 gramas de fibra por 100 gramas desses alimentos. E aqui eu abro, né, um parênteses para a chia. A chia, segundo o guia de Harvard de alimentação publicado no ano passado, ela tem uma página inteira falando da chia e aí o título tá, que é um super alimento. Por quê? Porque além de ser uma ótima fonte de fibra, ela também é fonte de ômega 3. A chia também ajuda muito na questão da resistência à insulina, então do metabolismo do carboidrato, prevenindo assim o diabetes, né? E ela tem realmente um poder nutricional muito ela tem uma densidade nutricional, ou seja, a quantidade de nutrientes por 100 gramas, ela é muito grande. Então, é um alimento realmente que eu sugiro, né, que a gente coloque no nosso dia a dia. E aí pode colocar chia na salada, né? Eu coloco muito na salada de alface, fica uma delícia. Não, isso pode... fica super instagramável, né? Porque tu bota nos negócios, fica tudo bonito, né? Tu bota Exatamente. Em cima do mamão, fica bonito. Tu bota no ovo, fica bonito. Tu bota na salada, Exatamente. Fica bonito, né? É a questão da gente ter por hábito, né? E eu sempre outra digo... coisa, não tem gosto, assim, né, Estela? Não é uma coisa assim que não tu vá comer e vá sentir um gosto forte, amargo, azedo. Não tem gosto. Então, exatamente, pode colocar o psyllium e a chia né, na panqueca. A linhaça eu já acho um pouquinho mais difícil. A linhaça, como é um grão mais duro, eu geralmente uso mais assim em vitamina, por exemplo, né? Uso ela batida. Mas dá para também comer a linhaça. E tem uma questão que isso que alguns pacientes fazem, deixa eu te perguntar, porque eu não entendo muito disso, de deixar de molho e comer no outro dia. Isso. A chia, o que acontece quando tu deixa de molho? Ela forma tipo uma mucilagem, né? Ela libera ali enzimas, enfim, daquela forma como se fosse um gel. Então, parece sim que facilita a digestão, que ela parece realmente que essa mucilagem ajuda principalmente na questão da absorção dos carboidratos. Então, ela tem benefícios extras em termos né, de alimentares. Então, parece que o ideal realmente é deixar de molho. Então, tem algo que eu montei até, comprei uma balança digital e eu organizei, até fica de sugestão para vocês, um regularizador intestinal natural, né? Então, assim, o que eu sugiro para os meus pacientes? Porque o primeiro tratamento da constipação chegou no consultório, tem queixa de constipação? Claro que a gente sempre avalia, né, aquelas 4 bandeiras vermelhas, né? Tá perdendo peso? Tá com anemia? Teve uma mudança do hábito intestinal? Ou seja, como é que funcionava o seu intestino há 3 meses atrás e como é que está funcionando hoje? A doutora antes ia todos os dias e agora não vai mais, né? Então, tem, né, e associado a isso, tem um fator idade, que geralmente é outra questão que a gente considera como um fator de alarme, né? Eu boto história familiar aí também, né? E história familiar, com certeza. História familiar de câncer de intestino, eu acho que também a gente tem que se ligar, né? Exatamente. E a questão do sangramento nas fezes, né? Sim. Mas não é aquele sangramento no papel, né? Não, aquela coisa que pessoas com assim, as fezes. Quando eu saio cocô muito duro, sai um pouquinho de sangue junto. Normalmente daí fez fissura, né? Exatamente. Normalmente fez fissura. Agora diz assim, não, tipo, ou às vezes sai sangue sozinho, ou toda vez que eu faço cocô sai sangue junto. Daí realmente, né, tem que investigar, né? Exatamente. Então, se o paciente não tem nenhum dessas 4 bandeiras vermelhas, né? O primeiro tratamento, isso é em todos os guidelines de constipação, qual é a orientação? É o tripé: alimentação,
né, rica em fibras, com uma menor consumo de proteína, principalmente de origem animal, que parece que realmente é um fator que constipa, atividade física e a hidratação. É esse tripé. A hidratação isoladamente não parece realmente ter um benefício como o tratamento da constipação, mas quando a gente aumenta a quantidade de fibra, sim. Né? Então, lembrem sempre disso. Mas, primeiro, pode falar. O primeiro fator realmente é a gente organiza esse tripé, né? E aí, claro, se o paciente mesmo assim continua constipado, aí a gente parte para outras linhas de tratamento. Mas sabe que tinha um. Ai, calma aí. Deixa eu só. Tinha um professor nosso que falava que. Ah, que se a gente bebia mais água, saia tudo no xixi, né? Que na verdade quem era o regulador ali era nosso rim, não era nosso intestino. E quando ele falava aquilo, eu realmente achava que fazia sentido. Até que eu me dei conta, né? E não só me dei conta ali, isso que na verdade, assim, se tu tomar 2 litros ou 3 litros de água por dia, realmente pro intestino não vai fazer a mínima diferença. Que vai fazer pro rim. Pro intestino não vai fazer a mínima diferença. Agora, tomar pouca água faz diferença pro intestino. Porque se a gente está desidratado, o nosso corpo vai tirar água de onde tem água. Né? Exatamente. Então, assim, se tem água nas fezes, ele vai tirar água nas fezes. Tem água na urina, ele vai tirar água da urina. Então, assim, se tu tomar 2 litros ou 3 litros pro intestino, não vai fazer muita diferença. Agora, se tu tomar 1 copo de água por dia ou tomar 1,5 litro, 2 litros, vai fazer muita diferença pro intestino. Porque o intestino vai tirar água de onde ele consegue. Tu vai suar menos, tu vai tirar água do intestino e tu vai ficar com a urina super concentrada, né? Exatamente. Então, tem aquela coisa assim, as pessoas falam assim, não, mas quanto eu preciso tomar? Precisa tomar, acho que 1,5 litro, 2 litros no mínimo. E se come fibra, mais ainda, porque a fibra, como a fibra chupa água para dentro do intestino, daí sim, não adianta comer fibra sem tomar água, né? O cálculo seria 35 ml por quilo, né? Se a gente for assim bem rigoroso na quantidade e de acordo com o peso, né? Então, esse seria o ideal de consumo de líquido, não só para constipação, mas para a saúde como um todo. E eu sempre digo, né? Quantifiquem, porque a gente se perde caso contrário, né, Can? Então, Tá, a garrafinha. 35, vamos dizer, uma pessoa que pesa 50 quilos. Quanto é que dá isso? 70, 140. Dá isso aí, dá 2 litros para quem pesa 50 quilos. Exatamente. É mais ou menos aí entre 2 litros e meio, né? Então, é bem... É claro que daí a gente fala em água, mas também tem alguns outros. Os pacientes sempre perguntam, mas chá conta como água? Né? Sim. Chimarrão conta como água? Sim. Claro, não vai contar como água ou refrigerante, né? Não vai contar como água bebida alcoólica, mas esses outros, especialmente, claro, a gente tem que cuidar para não colocar açúcar no chá, enfim, mas ele realmente, a gente pode contar assim como água. Então, isso é um fator. Então, no dia a dia, né, é isso que a gente tem que cuidar. Então, primeiro, o paciente chega com essa queixa de constipação, primeiro a gente avalia, né, se tem algum sinal de alarme para já conduzir a investigação. A gente sabe que também tem algumas alterações endocrinológicas, tipo hipotireoidismo, que pode cursar. Eu acho que assim, não, tem alguma investigação a gente tem que fazer, mesmo seja mínima, até porque assim, como a gente falou, um dos sinais de alarme é a história de anemia. Se o paciente não tem hemograma, a gente tem que pedir um hemograma para ver se tem anemia ou não, né? Isso. Eu sempre acabo pedindo hemograma, teste de tireoide. Isso. Eu peço também glicose para ver diabetes, essas coisas, hemoglobina glicada, às vezes, dependendo, né? Se o paciente já toma alguma coisa para diabetes. Daí, assim, depende. Se o paciente tem distensão abdominal junto, acho que vale a pena fazer um teste da lactose, porque não é todos os pacientes que têm intolerância à lactose que têm diarreia, né? E tem mais uma questão importante que claro que é 1 para 10, né? Mas tem doença celíaca também pode ser causa de constipação. Exatamente. Né? Então também, é menor a chance, né? Mas eu também costumo no dia a dia, quando o paciente chega com essa queixa de constipação, embora os guidelines diz que a primeira coisa tu organiza e aí na sequência conforme tu investiga. Mas essa investigação básica, esses exames laboratoriais eu também costumo pedir já na primeira consulta, caso o paciente não tenha realizado, né? Basicamente é isso mesmo, né? E aí, na sequência, quando a gente, então, orienta, né, é bem importante, o paciente, eu digo, né, os meus pacientes saem com uma orientação por escrito da quantidade de fibra, né, em cada alimento. Eu montei uma tabela
onde eu coloquei, eu digo, né, os 20 alimentos mais ricos em fibra. Para a pessoa ter liberdade, né? Hoje eu não vou comer chia, psyllium, linhaça, mas aí agora, no meu dia aqui eu posso comer? Vou comer mais feijão, castanhas também tem uma quantidade importante de fibra, tem alguns vegetais que têm mais fibra, tipo feijão de vagem, né? Então, tu vai colocando outros alimentos, né, como fontes de fibra, além das frutas, além das verduras, né? E eu estava falando que eu costumo sugerir para os meus pacientes eu digo, né, isso era receita minha, assim, considerando que tem estudo mostrando o benefício tanto da ameixa, quanto também, né, do psyllium, quanto também de algumas outras sementes, aí tem mais com linhaça do que chia, em termos de estudo científico, né? Mas eu costumo orientar os meus pacientes a fazer um regularizador intestinal à base de comida, né? Uhum. Então, assim... Um laxante natural. Exatamente. Então, como é que é essa receita? E os meus pacientes têm gostado muito, assim, os feedbacks têm sido muito positivos, né? Então, deixa aquela velha a receita de vó, né? Três ameixas pretas de molho, né? De preferência sem caroço, que daí facilita. Então, daí coloca uma colher de sobremesa de chia, cobre com água e deixa de um dia para o outro. E aí fica aquela mucilagem. No outro dia de manhã, acrescenta uma colher de sobremesa de psyllium, né? Aí aqui a pessoa pode variar. Eu normalmente sugiro, coloca iogurte natural, pica uma fruta e finaliza com granola. E isso já é... bate ou não bate? Tu pode... Eu geralmente costumo fazer com a mão mesmo, tá? Mas pode... Fica um iogurtão, assim. Fica um iogurte. E aí, assim, se a gente parar para pensar, ele é um café da manhã completo. Porque, olha só, tem proteína, tem no iogurte, né? Uhum. Então, o iogurte tem fonte de proteína, o leite é fonte de proteína. Daí tem fonte de carboidrato, que daí vem as frutas, né? Fonte de um carboidrato bom, né? Então, traz fibra, além do psyllium, da chia, né? E, além disso, também tem os micronutrientes, que a gente sempre tem que pensar, né? Carboidrato, proteína e micronutriente, que daí vem nas frutas. Então, daí eu quero tomar... Daí, geralmente, os pacientes ou comem de manhã, que daí facilita, como a gente falou, né? Daí acorda de manhã, toma aquela aguinha, já come, né? Essa mistura, né? Daí, se quiser tomar um café na sequência, é tudo certo. E aí eu sempre digo, né? Sai da mesa, dá um tempinho. E muitas vezes tem algo que eu acho muito importante. A pessoa, muitas vezes, o intestino dela está tão desacostumado, né, a emitir aquele sinal, que quando a pessoa começa a criar uma rotina de senta no vaso, né, daqueles 5 minutinhos, sem fazer força, né? Realmente, para algumas pessoas isso funciona. Então, primeiro estimula, mesmo sem vontade, né? Para aquelas pessoas que não consigo ter vontade. Senta no vaso uns minutinhos, né? E aguarda. Algumas pessoas colocam ali o banquinho para facilitar a questão anatômica, né? Mas não é para fazer força, gente. É justamente quando tem pessoas que quando realmente estão na posição, né, de evacuar, o reflexo vem naquele momento, né? Então, eu digo, cria essa rotina. Mas sabe que ali no consultório, daí talvez a gente agora fale do terceiro pezinho do tripé. Ali no consultório eu também costumo, assim, orientar os pacientes quando eles têm tempo, né? Às vezes já é aposentado, coisa e tal. Tomar café da manhã e sair para dar uma caminhadinha. E daí, depois da caminhada, sentar e tentar. Porque esse estímulo de caminhar, uma coisa também estimula o intestino, né? Perfeito. Então, eu acho assim, se a pessoa tem tempo para isso e é um pouco constipada, é muito bom tu tomar o café da manhã e falar assim, não precisa dar uma caminhada de 1 hora, não, é caminhar 15 minutos, entendeu? É só dizer pro intestino, olha só, acordamos, vamos se mexer. Exatamente. À medida em que a gente caminha, como é que isso auxilia o trânsito intestinal? Aumenta o fluxo de sangue, né, para os órgãos, quando a gente está caminhando, por exemplo, fazendo algum tipo de exercício. E, consequentemente, existe um maior aporte, né, de sangue ali para o intestino, e aí o movimento peristáltico, ele vai ser realmente mais vigoroso, né? Então, vai facilitar e muito, sim, esse processo. Claro que nem todo mundo consegue, mas isso realmente seria o ideal, né? Não, todo mundo consegue, mas uma coisa assim que a gente repara, assim, nós duas somos
trabalhamos, estamos na idade de trabalhar, né? E somos mãe, então, assim, de manhã é uma correria desgraçada, né? E claro que se a pessoa não tem tempo para fazer cocô, ela não vai fazer cocô, entendeu? O nosso intestino, ele é muito assim, ele é um cara meio preguiçoso, ele gosta de estar relaxado, deitado na rede, ele não gosta de correria, né? Então, assim, eu falo Exatamente. para as pessoas, olha, às vezes tem que acordar mais cedo de manhã, tem que acordar meia hora mais Exatamente. cedo, tomar o café da manhã com calma e ter tempo para sentar e fazer cocô. Porque fazer cocô, para quem, assim, não tem dificuldade, tu vai lá, senta e sai em 2 segundos e tá tudo certo. Para quem tem dificuldade, não é assim, o intestino não vai responder tão rápido, né? Exatamente. E aí, e poder evacuar de manhã, isso é muito bom, porque daí tá, vamos supor que tu tá numa reunião, tem que viajar, então tu já conseguiu, né, auxiliar o teu intestino a funcionar antes de começar a tua atividade, né? Eu sempre digo para a gente se colocar como prioridade. Então, primeiro, me alimento, né? Vou no banheiro, faço minhas, né? Tento realmente fazer essa rotina, como tu falaste, né? De autocuidado. Isso é uma rotina de autocuidado. Até porque o que acontece, às vezes as pessoas saem na correria de casa, daí chegam no local de trabalho, começa a tomar um cafezinho e daí dá vontade de fazer cocô. E daí eles pensam, mas eu não vou fazer cocô aqui. Por quê? É meu local de trabalho. E daí Exatamente. deu. E daí a pessoa é constipada, porque na verdade assim, o intestino tá funcionando. Ela que não tá fazendo cocô, né? Mas o intestino todos os dias dá um sinal, olha, tá na hora, vamos lá, né? E ela que não tá Exatamente. respondendo esse sinal, né? E quanto mais o intestino, quanto mais as fezes ficam paradas no intestino, mais vai se absorver água, como a Candice falou, o papel principal do cólon realmente é absorver água e formar o bolo fecal, e mais endurecida e mais difícil vai ser, né? Como ela mostrou antes a anatomia, né? Ele é um tubo. Quanto menor tá o bolo fecal, quanto mais compactado, maior pressão, aquela contração vai ter que exercer para empurrar aquele bolo fecal. Né? Então, realmente, quanto mais eu hidrato, quanto mais hidrato que eu digo fibra, né? E aí consumo, como nós conversamos, a quantidade de água e se possível todos os dias, né? Melhor vai ser, né? Mais hidratado esse bolo fecal, menos pressão o intestino vai exercer, menos chance de divertículo, né? Menos chance, inclusive, a gente sabe que a constipação é fator de risco para a formação de pólipos porque e também até mesmo para câncer cólon-retal, porque ele tem substâncias tóxicas, né, naquele bolo fecal. Sim. Muitas Não, vezes e que são eu falo para as derivados. pacientes, elas perguntam assim: "Ah, a senhora acha que faz mal para mim ficar constipada?" Eu falo: "Acho que sim", porque na verdade, Claro. assim, a gente querendo ou não, o que tá ali para sair é lixo, né? É o que o corpo Uhum, não quis. É tipo assim, olha só, isso uhum, aqui a gente não precisa, vai para fora. Se fica muito tempo parado ali, é óbvio que reabsorve alguma coisa. É óbvio que exatamente. reabsorve alguma coisa. Então, assim, acho que faz mal? Acho que faz mal. Acho que quem é constipado tem desbiose, entendeu? Porque tu Uhum. tá deixando ali muito tempo dentro do teu intestino uma substância que não era para mais pra estar ali, já era para ter saído, né? Exatamente. E, inclusive, os estudos, quando falam sobre o benefício da fibra na prevenção de câncer cólon-retal, eles justamente falam isso, né? Então, nós sabemos que tem alguns alimentos que contêm substâncias carcinogênicas, né? E o exemplo típico são os embutidos, né? Então, vamos supor que eu comi hoje no meu café da manhã presunto. Se eu como fibra, né, o que vai acontecer? Vai acelerar, principalmente a solúvel, o trânsito intestinal. Então, menos tempo aquela substância carcinogênica que potencialmente está presente no embutido, né? Ela vai ficar em contato com a mucosa do intestino. Menos chance de promover uma alteração a nível celular que vai fazer com que tenha uma célula anômala que vai se replicar e vai originar câncer. Então, sempre é importante isso. Então, especialmente quando quando a gente consome alimentos que podem, né, que não são tão saudáveis, aumentem a quantidade de fibra. Isso é como se amenizasse, né? Eu sempre digo, vai comer Uhum. churrasco, tudo bem, mas não esquece da saladinha, né? Vai comer o teu Até porque sanduíche? tu acaba fazendo uma absorção menor de gordura também, né? A fibra, ela Exatamente. dá uma segurada na absorção de gordura. Então, assim, aquela coisa de botar farofa no churrasco, aquelas coisas que a gente não se dá conta, né? Botar farofa no churrasco, tu diminui a absorção de gordura da carne, E- né? Exatamente. Como eu disse, a questão da alimentação a gente consegue muitas vezes, né, através das nossas escolhas alimentares, fazer escolhas mais inteligentes, né?
Então, mesma coisa, comer um monte de sobremesa, né? Agora é Dia das Mães, recentemente passou, né? Comi um monte de sobremesa. Daí no final do dia fiz lá o meu pote de iogurte com um monte de chia, porque ajuda na absorção, né, de todo aqueles carboidratos, né? Então, é importante esses cuidados, né? Eu digo que a gente deve estar buscando o nosso melhor, né? Esse é a ideia. E justamente o principal tratamento para constipação é isso, pessoal. É esse tripé. É a alimentação rica em fibra, é sim, né, evitar a desidratação, então consumir aquela quantidade ideal de água e a atividade física regular, né? E E daí, aí, entre atividade física, tem alguma diferença entre tu fazer atividade? Eu acho que é melhor para constipação, acho que é melhor a aeróbica, né? Mas tem isso. algum estudo mostrando diferença entre a aeróbica e a musculação, pilates, essas coisas? Não, eu não encontrei nenhum estudo, inclusive são escassos os estudos que mostram o impacto da, Escassíssimos. da atividade física, né? Mas existe já um consenso, isso já está bem documentado, até pensando na fisiologia, né, que faz todo sentido, mas realmente o que eu li mais foram estudos mesmo com atividade Aeróbica, né? aeróbica. É, eu acho que tem Exatamente. mais. O que a gente tem mais evidência para atividade física aeróbica. E eu acho legal também que atividade física aeróbica não extenuante, né? Que Exatamente. não é aquela coisa de correr maratona, isso aí, porque Uhum, isso aí também causa um impacto assim para o nosso corpo. É atividade física, assim, uhum. moderada, né? Exatamente. Porque, na verdade, os exercícios, quando muito vigorosos, tu acaba gerando um estresse, né? É, no E corpo, aí o né? cortisol, enfim, e aí justamente quando libera os hormônios do estresse, o corpo entende que não é hora de ir no banheiro, que não é hora de fazer a digestão, é hora de correr do leão. É mais ou menos assim o Uhum. nosso cérebro primitivo, né? Então, quando a gente está estressado, realmente, tem algumas situações, claro, né? Abre parênteses. Tem pessoas que são portadores de síndrome do intestino irritável, que quando estão estressadas é o contrário, elas têm diarreia, né? Mas isso não é o comum, né? Uhum. Embora tenha uma certa frequência no nosso dia a dia de consultório, não é algo tão comum assim, né? E, guria, deixa eu voltar um pouco lá pro início, que eu acho que a gente tem que falar também um pouco que hoje em dia as pessoas usam muita medicação, né? E quando a gente pensa em Uhum. causas de constipação, tem Isso, muitas medicações que estão associadas com constipação, né? E, perfeito. e principalmente eu vejo no consultório, principalmente antidepressivos, né? Que Uhum. todos podem dar constipação, alguns mais que outros, mas que na verdade todos podem dar. Mas também tem antihipertensivos que pode dar constipação. Uhum. Esses dias um paciente foi lá no consultório que ele tava. Tinha uma semana que ele não evacuava. Só que ele nunca tinha sido assim. E o cara tinha uns 50 e poucos anos. E, bah, eu fiquei meio, né, como tu falou, tipo, né, um sinal de alarme. E daí foi indo. Ai, tá tomando alguma medicação diferente? Não, nenhuma medicação diferente, nada. E daí eu falei, tá, vamos dar uma examinada. Quando eu fui examinar ele, eu vi que ele tava com emplasto aqui no braço. Eu falei, o que que é isso? Ele, eu machuquei meu, sei lá do que, minha coluna, blá, 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 e dei colar esse analgésico em mim. Eu falei assim, isso aqui não é fentanil? É fentanil. Eu falei, é por isso que tu não tá evacuando. Ah, claro, Entendeu? Tá com opioide, né? opiáceo, né? Exatamente. É uma Então, causa comum. Uhum. eu acho que a gente tem que falar um pouco das medicações causando constipação, né? Que é uma coisa bem comum, assim, na verdade, né? Exatamente. Tem algumas medicações, então, que retardam o esvaziamento do intestinal, né? Então, é bem isso que a Candice já falou, né? Os mais comuns são os antidepressivos, né? Principalmente a classe do que a gente chama de tricíclicos, né? Que daí é amitriptilina, esses mais, são mais Sabe um antigos que lá eu percebo muito a bupropiona, guria. A também. bupropiona é uma que também dá muita constipação, né? Se usa mais para ansiedade, a Uhum, bupropiona para quem, né, tá em processo de parada do tabagismo, enfim. uhum. Mas daí depois vem justamente isso, os antipertensivos. Tem alguns suplementos à base de ferro, que tem ferro na sua composição, Sim. e também alguns que tem cálcio, que pode constipar. E, calma aí, os antiácidos também com alumínio também podem constipar. Tipo, hidróxido de alumínio também pode causar constipação. Perfeito. E agora a gente tem uma classe, não é agora, né? Mas que é Ah, mais recente, que são os uhum. inibidores de GLP-1, né? PP1. Que as pessoas têm usado muito, inicialmente foi usado, né, para o tratamento de diabetes, os inibidores de GLP-1, mas depois, né, se popularizou como tratamento para obesidade, que ainda, né, enfim,
carece de alguns estudos, mas enfim, o pessoal mas já tem eu acho que a gente já pode dizer que é usado no tratamento de obesidade, né? Exatamente. Então, os inibidores de GLP-1 tanto podem, né, causar constipação, quanto para alguns pacientes de diarreia, causam diarreia. O mais frequente ainda é constipação. E estufamento, né? Porque justamente ele age lá no intestino delgado, num hormônio que é o GLP-1, que acaba atrasando o esvaziamento, né? Aquele, como a Candice falou, geralmente o trânsito ali no intestino delgado ele é muito rápido. Então, só que daí, quando usa esse medicamento, faz o efeito contrário, né? Então, por isso que pode causar constipação, estufamento, distensão refluxo, abdominal. Né? Exatamente. Então, os pacientes têm bastante efeito colateral, sim. Então, isso é muito importante. Aí, de novo, vem a questão da importância da história, da anamnese, da conversa, né, Candice? Nós falamos no primeiro episódio do quanto isso é a base do raciocínio, de nós sermos assertivos no nosso diagnóstico. Eu sempre digo para meus pacientes, quando eles chegam, né, quando eles não me conhecem, eu digo, olha, deixa, né, a primeira pessoa fala, traz a sua queixa, e na sequência, né, eu digo para eles, olha, agora eu vou te encher de pergunta. Imagina que meu papel aqui é que nem do investigador. Eu vou atrás das pistas para construir as hipóteses, e é baseado nisso é que a gente vai avaliar a necessidade ou não de exames que são complementares, né? E aí, nessa história detalhada, com certeza, nós devemos avaliar, né, todos os medicamentos que os pacientes estão fazendo uso. Inclusive, sim, de suplemento, né? As pessoas acabam, muitas vezes, não mencionando o suplemento, mas o suplemento faz parte, sim. Ele é medicamento, sim. Não, eu sempre vejo os suplementos que estão tomando e tudo. Mas eu acho assim... Bom, resumindo, a gente já chegou em 50 minutos de podcast. Como a gente já falou, a nossa ideia é sempre fazer podcasts menores do que 1 hora, né? Eu acho que, resumindo, assim, a gente pode dizer assim, a constipação é um sintoma muito prevalente na nossa população. É mais comum em mulheres, mas pode acontecer em homens também. E a principal causa, infelizmente, são os nossos hábitos, né? Então, a primeira coisa que a gente tenta mudar são nossos hábitos. Eu acho que é bem importante isso que a Estela falou, que a gente começa pela dieta, né? Mas tem que ter junto também a hidratação e a parte do exercício físico. O tratamento da constipação é isso. Gente, tem gente que adequa a dieta, faz exercício físico e mesmo assim é constipada. Tu sabe, né, Estela? Tá? Então a gente tem uma parcela da população que tem o que a gente chama de inércia colônica ou de trânsito lento e a gente daí investiga mais, né? Exatamente. Claro que uma pequena, assim, a gente faz uma investigação em todo mundo para ver se tem anemia, ver se tem hipotireoidismo, pode ver da lactose, da doença celíaca também, né? Mas o que é importante é o seguinte, que se a pessoa adequou tudo, a gente investiga mais, mas a gente não vai entrar em constipação refratária aqui, né? Mas no primeiro momento, o que tem que mudar realmente são os hábitos. E eu botaria um quarto tripé, né? Eu faria uma mesa mesmo, que é ter tempo para fazer cocô, né, Estela? Porque não adianta, assim, tu te alimentar bem, tu te hidratar, tu fazer exercício e viver na correria. O corpo nunca vai se dar conta, tipo assim, agora é minha vez de fazer cocô, né? Aí eu não sei aquela dor de barriga, assim, que não tem como segurar, né? Mas isso é muito importante. Esses momentos de pausa, né? Exatamente. Esse tipo momento assim, de pausa. Ir pro banheiro, assim, não para ficar olhando o Instagram, né? Ir pro banheiro para realmente... Tipo assim, olha, esse é o momento que eu tenho pra fazer cocô de boas, estamos aqui, né, na amizade, né, tá? E às vezes tem que ir regrando o intestino e todos os dias no mesmo horário no banheiro, mas como tu falou, sem fazer força, sem forçar, tipo assim, olha só, eu tenho 5 minutos agora, se tu quiser funcionar, nós estamos aqui, né? Isso sabe? Aí. Então, e aí a pessoa vai buscando formas, né? Acho que essa a questão do banquinho para algumas pessoas funciona, né? Eu digo geralmente para meus pacientes, deixa ali uma revista, tipo, porque as pessoas às vezes têm essa, né? Tipo, vou ficar ali 5 minutos parado. Tá, então você quer ler alguma coisa, deixa exclusivamente para aquele momento. É o tempo ali de ler uma reportagem deu. Até para tu ter o fator tempo e não ficar olhando no relógio, né? Então, é o tempo de ler, tipo, eu li 2 páginas do meu livro e deu, mas é exclusivo para aquele momento. Justamente para não se perder a história do celular do banheiro, é isso, as pessoas se perdem, né? Daí passa 15 minutos, elas estão lá, e tipo, daí é ruim também muito tempo, porque daí pode aumentar a chance de hemorroidas, né? Então, se tu fica ali muito tempo forçando. Então,
Guria, e Isso também falando é em livro, eu importante. tenho uma dica de livro, tá? Que ontem eu fui dar uma olhada nele, que é O Discreto Charme do Intestino. Tu já leu? Verdade, já li. É Muito muito legal. bom! É E na muito verdade é legal. da Julia Enders. E ele tem uma parte de constipação que é maravilhosa, tá? E o que eu acho legal, e esse que eu vou até mostrar aqui, tá? Que ela fala dos laxantes, tá? Que da regra dos 3 dias. Que, Uhum, como eu falei, a gente falou lá no início, quando a gente faz cocô, costuma esvaziar uma parte do nosso uhum, intestino, ele não esvazia inteiro. Mas dependendo se a gente tomar um laxante muito forte, ele vai esvaziar inteiro. E até formar cocô de novo, tu fica uns 3 dias sem evacuar. E daí uhum. a pessoa fica 3 dias sem evacuar e pensa que tem que tomar o laxante de novo. E daí tu vai acostumando o teu intestino a só funcionar à base de laxante, porque tu não tá deixando ele encher, É né? isso aí. É Então, isso aí. achei super. Eu fui dar uma olhada ontem no livro e ele fala, tipo, o capítulo de constipação é ótimo, né? Até porque ele explica os relaxantes, como é que funcionam. Ele dá aqui o desenho de como fazer cocô Aham, direitinho, sabe? legal, muito legal. E o livro é delicioso de ler, ele é delicioso, né? Então, Mas uma dica de ótima livro dica. é. E isso é muito comum, isso que tu falaste. Eu lembrei agora dos pacientes pós-colono, né? Os pacientes, geralmente, quando voltam para o consultório, fizeram Ficam colonoscopia e 5 dias sem preparo, fazer cocô. eles chegam no consultório e dizem, ah, foi tudo. Eu, né, geralmente costumo perguntar como é que foi pós-procedimento? Foi tudo ótimo, só que o meu intestino demorou 3 dias para voltar a funcionar. E é bem isso que a Candice falou, porque, claro, esvaziou tudo, né? Então, até voltar, né? Imagina que, como eu disse, ele acaba, precisa empurrar, né? E, Aquele. gente, 3 dias é para quem não é constipado. Para quem é constipado, a gente não Uhum. sabe quanto Pode tempo demorar demora depois de mais. fazer tomar um laxante, né? Então as pessoas falam Perfeito. assim: ah, só funciona quando eu tomo um laxante. Claro, porque na Uhum, verdade nem uhum. dá tempo dele funcionar, né? É uma coisa que agora, os minutos finais, que eu acho importante a Uhum. gente só mencionar, tá, Cam? Claro que tem os tratamentos medicamentosos que algumas vezes a gente precisa usar, mas isso não é a primeira linha de É. tratamento, né? Isso não é a primeira linha de tratamento, né? E tem uma questão também que é dos probióticos, né? Que hoje se fala tanto, mas em termos como a gente sempre fala, que o nosso podcast, nosso objetivo é trazer realmente conhecimento científico. Estela, tem estudo científico que realmente comprova que probiótico é um tratamento eficaz na constipação. Tem alguns estudos, mas realmente a gente não tem ainda certeza científica, né, medicina baseada em evidência, de que probiótico é um bom tratamento para constipação. Ai, Claro que é guria, muito isso é que eu caso a acho. caso. Isso aí, porque acontece. Nossa, minha microbiota é diferente da tua microbiota, que é diferente. Uhum, uhum. Então, assim, eu acho que quando a gente tiver melhores Formas de ferramentas avaliar para isso. modular a microbiota, Uhum, provavelmente vai ser, tá? isso, mas Provavelmente. Mas agora não. A gente pode falar isso em outro momento, que agora a gente já está exatamente. encerrando, mas assim, tem micro-organismos, nossas intestinas arqueias, que elas Uhum, produzem metano. E o metano é uhum, uma coisa que constipa. No uhum. futuro, se a gente tiver teste respiratório de metano para os pacientes, talvez os pacientes constipados seja uma boa a gente ver se eles não são produtores de metano. Agora só tem em São Paulo esse teste, não é uma coisa que a gente consiga usar na rotina, mas é uma Isso. coisa para se pensar, né? No futuro, Uhum. de ver se não tem microorganismo metanogênico ali que está causando a constipação, né? Mas eu acho que é sempre importante a gente também falar que, à medida que eu aumento o aporte de fibra, eu estou, consequentemente, modulando a minha microbiota, né, Sim, Cã? tu Então, tá assim, mudando. exatamente, porque na verdade eu tô entregando o alimento preferencial da grande parte das bactérias do bem para o nosso intestino, Uhum, né? Então, sim, os invistam nisso. pré-bióticos. Exatamente, eu sempre digo para meus pacientes: é mais caro comer, né, comprar na casa de grãos alguns alimentos do que tu comprar biscoito para o café da manhã, é mais caro. Mas na verdade não é exatamente, eu digo, é um investimento diferente, né? A gente vai estar investindo em saúde, né? Uhum. Bom, pessoal, a gente já está encerrando. Eu queria convidar vocês para nos seguir nas redes sociais. O meu Instagram é o @candicicrumel.gastro. E o meu é @EstelaMarineGastro. E, inclusive, nas redes sociais, vocês podem mandar sugestões de temas para a gente conversar, né? Serão muito bem-vindos, Muito certo? obrigada pela participação aí de vocês E até a e próxima. até a Tchauzinho! próxima. Tchau, tchau.